Isaías capítulo 9, versos de 1 a 7. Leamos de forma alternada. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Todos, para que se aumente o seu governo e venha um Pai sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Louvado seja Deus. Queridos, em janeiro de 2003 era para mim um ano de uma grande incógnita. Em janeiro de 2003, eu era recém-formado no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, e tendo passado 4 anos lá, convivendo em São Paulo, no interior de São Paulo, conhecendo várias igrejas, trabalhando, eu retorno para o Rio na condição de desempregado. Os pais recém-divorciados. Meus pais se divorciaram em outubro, eu estava chegando em janeiro, e naquela que você chega em casa ainda em uma época onde era tradicional o respeito à família, eu fiquei com as minhas coisas encaixotadas, esperando meu pai tirar as coisas dele, por uma questão de respeito, para que aí sim eu pudesse abrir as minhas coisas dentro de casa. Não teve clima ruim, não teve nada disso, mas eu não achava prudente, sabendo que ele estava saindo de casa, era como se fosse rei morto, rei posto. Isso aí de forma alguma. E embora tivéssemos um papo muito bacana naquela época, mas eu preferi que assim fosse. E 2003 foi um ano que foi o mais difícil. Antes de eu ser ordenado pastor, foi um ano daquele, sabe, que tudo de ruim tem que acontecer ali. É ali, é naquele ano. Sabe aquele ano? Saúde, tá boa. Relacionamento, tá péssimo. Trabalho, não tem dinheiro. Ninguém sabe, ninguém viu. Condições, era a época que o celular estava se popularizando, Ronaldo Fenômeno fazia a campanha da TIM, e tinha negócio de você comprar cartão, riscar, botar lá para crédito, ter direito a SMS, aquele troço todo. E eu me lembro que no início de 2003, eu não sabia que ia ser um ano ruim. Como sempre, a gente acha que vai ser o ano, meu amigo, final de Copa do Mundo, Brasil campeão, vamos embora. E em janeiro de 2003, o reverendo Luiz Longini, que foi meu tutor nos 2 últimos anos, chegou para mim com aquele jeito, né, que eu já estava habituado, né, aquele caipira de Jaú. Anderson, em janeiro eu vou tirar férias. Você vai assumir toda a igreja do Rio Comprido. Está aqui as chaves. Me deu as chaves. Falei, essa aqui abre qual, reverendo? Isso aí você vai abrindo lá, você tem que saber. Vai abrindo lá, pode ir. Qualquer coisa, estou neste novo celular. Me deu, foi-se embora. E eu fiquei numa coisa assim, meu Deus, quanta responsabilidade, vou abrir uma igreja. Nossa! E aí ficava na rua Itapiru, como quem sai daqui do Rio Comprido, passa
para pegar o Catumbi, o Itapiru ali, que naquela época já era conhecida como a faixa de Gaza. E a igreja ficava no ponto mais perigoso da rua Itapiru. E aí, chegando no meu primeiro dia, janeiro, aquele sol, todo mundo, 9 horas da manhã, para ir para a praia. E quando eu vou chegando no ônibus, eu vejo uma turba, uma multidão na frente da igrejinha. E eu pensei, meu Deus, o pessoal quer ir para a praia, lota aqui na frente, a gente que quer entrar na igreja não consegue. E aí, quando eu fui pedindo para abrir espaço para passar, eu ouvi as pessoas, foi de madrugada, agora está aí, foi de madrugada. Aí, quando eu peço licença que eu olho, apenas um corpo esquartejado na frente da igreja. Envolto em sacos plásticos de mercado. E nada te prepara para isso, amigo. Nada te prepara para isso. E quando eu olhei aquilo, e eu olhei para o lado, e a senhorinha, não sei porque, ela achou que tinha que me dar satisfação. Ela falou, isso aí foi meia-noite, ele era X9, aí pegaram ele lá, fizeram isso, jogaram aqui, a família está recolhendo os pedaços lá em cima, não sabemos que hora vão pintar aqui, nem se virão. E aí vem o pensamento, se chama a polícia, acabou. Se chama os bombeiros têm que chamar a polícia. Acabou para você também. O que você faz? E aí, quando eu olho para a grade da igreja, estão nossas crianças segurando na grade, naquela partezinha da grade, né, mais altinha, olhando assim, para ver o que era aquilo. E aí, quando eu vi as crianças, eu percebi que a atitude quem deveria tomar éramos nós. Chamei os diáconos, falei, olha, está aqui um dinheiro, vai comprar tudo que for material de limpeza pesada ali no Presunic, traz para cá, pegue todos os rodos, todas as vassouras, pegue todos os sacos plásticos, pegue todas as lonas de plástico que a gente tiver, nós vamos envolver isso tudo aqui, vamos botar ali no canto onde fica ali o latão de lixo. Vamos ter que deixar ali para poder abrir espaço aqui. E alguém disse, a gente não pode botar a mão nisso. Falei, mas esse é o problema. Ninguém deveria botar a mão nisso, mas isso já está aqui. E só compete a gente, não tem para onde correr. E aí começa, pega aquelas lonas de plástico, envolve, arrasta, bota num cantinho, as pessoas ultra solidárias, todo mundo foi abrindo espaço, começa a varreçar aquele sangue. Se você nunca sentiu o cheiro de sangue, meu amigo, sangue humano, aquele sangue todo ali na frente, e começa a fazer espuma, material de limpeza. Eu sei que quando aquela última espuma cheia de sangue, ela desce pelo fosso do esgoto, foi a hora que o sol, que já estava a pico, ele bateu onde estavam ali aqueles restos mortais. Na hora que o sol bateu, mesmo o chão já estando limpo, o cheiro que levantou do chão foi uma coisa impressionante. E entramos, teve a escola dominical, terminou a escola dominical, eu vinha para economizar. Eu saía a pé lá da rua Itapiru, perto do Presunic, perto do cemitério, vinha a pé pela Rua do Bispo, cortava aqui a Afonso Pena, passava pela feira que tinha ali perto da Afonso Pena, e ia até ou Maracanã, ou ali perto do Instituto de Educação, para pegar um ônibus, porque senão eu ia ter que pegar 2, eu tinha que economizar dinheiro. Quando eu cheguei em casa, não falei para minha mãe, almocei, de tarde liguei para o reverendo Luiz Longini e falei com ele, reverendo, eu não tenho condições de retornar hoje à noite. Ele, o que foi que houve? Reverendo, aconteceu isso. E o que você fez? Tomei essas e essas medidas. Ele, muito bem. E aí você quer o quê? Ele me disse. Eu falei, eu não tenho condições de voltar hoje à noite. Isso é uma coisa que o seminário nos prepara, a vida nos prepara. Eu já morei lá em cima, se bobear, até conheço quem fez isso. E se a pessoa me conhece, vai querer tratar de uma forma muito mais pessoal, que para mim vai ser até bom. Porém, fica complicado. E ele olhou para ele no telefone, virou-se e disse o seguinte, pois é, seminarista, se para você é complicado, imagina para quem mora aí e vai de noite na igreja e não te encontra. Você foi chamado para ser pastor. Conduza o rebanho.
porque são essas as condições que o rebanho vive. Você já morou lá? Já, reverendo, 10 anos. Isso não é normal, mas também não é nada novo para você. Volte lá hoje à noite e você não vai trazer um sermão. Você vai preparar o seu melhor sermão. Eu me lembro que naquele dia, eu abri a palavra do Senhor pelo calendário litúrgico, o texto era esse aqui. Isaías capítulo 9, versos de 1 a 6. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia e os gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Era tudo o que eu queria naquela noite, luz. Como é que essa luz vai resplandecer na nossa igreja, no meio de tantas coisas que aconteceram? Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Eu recebi esse texto, era do calendário litúrgico, quando cheguei na igreja, ainda com aquele pensamento, né? Pensamento humano, pessimista, que nos persegue. Eu pensei, eu vou abrir a igreja, mas não vai ter ninguém, né? Não tem clima. Mas quem pintar, está aí o texto. Quando eu chego na igreja, multidão. Olha, ai meu Deus, de novo. Aí quando eu vou vendo, pessoal da igreja e família. Foi um dos domingos que a igreja mais lotou. Todos queriam receber evangelho. Todos queriam receber palavra. Todos estavam ali, mães, até mães cujos maridos não eram de igreja, desceram naquele dia. Até aqueles que faziam parte do movimento desceram naquele dia. E entraram e sentaram e ficaram perfilados, porque no coração deles era claro que ia ter uma palavra. E na mesma hora eu disse, meu Deus, como o pastor tem que ser sábio, né? Se o pastor não diz que é para eu voltar, como é que ia ser? Será que um dia eu vou conseguir ser assim? Estou batalhando até hoje. Quem sabe antes de morrer eu consigo a metade da sabedoria. E quando nós lemos esse texto, porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimados, serão de pasto ao fogo, começa a choradeira na igreja. Gente que não aguentava mais a violência, na época que favela não era glamourizada. Não, você morava lá porque não tinha condições de morar melhor, era simples. Não era glamour, não era Estado, não tinha nada disso. Todo mundo queria emprego, todo mundo queria estudo, todo mundo queria trabalhar, todo mundo queria estudar, todo mundo queria sair dali. Uma época onde era o seguinte, progresso, desenvolvimento e evolução pessoal era o básico da humanidade. E essas pessoas lá, não aguentando mais um ciclo de violência que parecia não terminar, e na leitura desse texto já os choros, como se pedissem a Deus que não quisessem ver mais tumulto de batalha e nem veste revolvida ao sangue. E aí o autor nos traz esse versículo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo, a regência das nossas vidas, já se encontra sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Queridos, a sua vida, ela já repousa sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo. Não ande como um descrente. Saia dessas neuroses, essas paranoias. Viva a vida naquilo que é real.
Mas tudo aquilo que é impossível, saiba, sua vida está sob os ombros do Senhor Jesus. E tal prova de amor física e real foi que sobre esses mesmos ombros ele carregou uma cruz que está ali atrás, carregou por mim e por você. Nesses mesmos ombros ele carregou os nossos pecados. A palavra do Senhor ainda diz que o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Igreja, vou lhe dar um conselho, uma sugestão. Você já percebeu que você busca no Evangelho muitas coisas, mas não necessariamente você não busca conselhos? Você lê para fazer estudo bíblico. Você lê para compreender o texto todo. Você lê para contextualizar. Você mora aqui na Tijuca, Andaraí, qualquer lugar que seja que você mora, você acha que com seus estudos você vai chegar à raiz do Jesus histórico que é lá no Oriente Médio. Mas aqui no bairro Tijuca, tu acha que vai matar isso? Nós não lemos mais sobre Jesus e nos aconselhamos sobre Jesus. Jesus se tornou um porta-estandarte. Ele é o que abre o Evangelho com milagres e coisas sobrenaturais. Depois a gente se aprofunda na igreja em Paulo. A gente apenas não pode fofocar, não pode falar mal do outro, como comer a ceia, como viver direitinho, como receber a mensagem. Que mais? Aí agora são coisas teológicas. Novo corpo, velho corpo, salvação. Mas quantas vezes você pegou a sua Bíblia e você se debruçou para se aconselhar com Jesus? Qual foi a última vez? Jesus, nesse momento das Escrituras nos Evangelhos, ele é Deus encarnado, não é isso? Ele acordava cedo, igreja? Sim ou não? Por quê? Por que Jesus acordava cedo? Se ele acordasse tarde era pecado? Não? Por que ele acordava cedo? Onde ele aprendeu que ele devia acordar cedo, que acordar cedo era bom? Aprendeu aonde? Aonde? Oi? Isso, igreja. Jesus, ele vivia a vida de acordo com a sabedoria do Pai. E a sabedoria do Pai para nós está centralizada, escrita, testemunhada, grafada em um livro chamado Provérbios. Jesus vivia como os provérbios ensinaram ele a viver. O caráter de Jesus é o caráter do homem no livro de Provérbios. Você quer saber como Jesus vivia? É só você ler Provérbios, está tudo ali. Por que ele acordava cedo? As orações, por que ele fazia? O comportamento, quando o clima não estava bom, o que ele fazia? E retirou-se dali. Onde é que está isso? Provérbios. Mas nós, infelizmente, não aproveitamos isso de Jesus. O primeiro adjetivo para Jesus é que ele será maravilhoso conselheiro. O que nós queremos saber? Na nossa morte, quando nós ressuscitarmos, quem perdeu um membro, esse membro vai estar no novo corpo? É isso. E tomamos as decisões de nossas vidas com base nos grandes comentaristas e especialistas que não te conhecem, que não sabem como você vive, que não sabem quais são os decretos que Deus tem para a tua vida. Mas você tem em Jesus um maravilhoso conselheiro. Mas nós transformamos Jesus no mestre alas, um porta-estandarte. Ele é o primeiro a passar na avenida, depois a gente vai ver o resto. Ele é o milagreiro, a vida mesmo a gente vai ver com outras pessoas. Está errado, igreja. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Quais conselhos essa semana você recebeu de Jesus à luz da palavra do Senhor? A palavra do Senhor ainda diz, ele é maravilhoso conselheiro, e ele é um Deus o quê? Deus, Igreja da Tijuca, é um tempo que nós vivemos, onde cada vez mais nós devemos demonstrar força. A sociedade tem um costume
de prestigiar cada vez mais pessoas que se assumem como fracos. E não há problema nenhum. Ninguém é o super-homem. Mas prêmio se dá a quem consegue superar-se. Você vê o seu limite. Esse limite tem que ser superado por você. A palavra do Senhor diz: jovens, eu vos escrevi porque sois e tendes vencido o maligno. Encontra um jovem forte hoje. Um jovem que com 12, 13, 14, 17, 18, meu amigo, está explodindo de energia. Encontra um jovem forte hoje. Com 14, 15, eles já estão aprendendo que não tem problema chorar. Mas não aprendem que não tem problema chorar. E ao colocar esse choro para fora, é necessário superar limites, se alçar a desafios. Não. Com 15, 16 anos, você já os ouve dizendo o quê? Concurso público. Eles não empreendem mais. Resultado? Chegue para qualquer pessoa ou empresário e a dificuldade que ele tem hoje de encontrar um jovem que consiga trocar uma lâmpada no teto. Sabe o que ele vai dizer? Você sabe o que ele vai dizer? Não é minha área, não é minha função. Nosso Deus conhece todo o nosso coração. Ele é um Deus que sonda e nos conhece. E todos aqueles nas Escrituras os quais Ele encontrou, Ele os fortaleceu. Coisa linda com o profeta Elias. Se enfiou naquela caverna, a depressão enorme, não queria ver ninguém, se jogou lá para morrer. E aí no meio daquela ventania, um vendaval, começou um ventinho suave. Aí ele sai. E aí Deus pergunta: o que você está fazendo aí, homem? E ele responde: mulher me mandou me matar, Jezabel mandou, não aguento, eu vim para cá, não ficou ninguém, vou ficar aqui, eu vou morrer. E Deus, perfeito. Então, você vai voltar, você vai ungir uma pessoa no seu lugar. Olha como é que Deus compreende o limite. Vai ter uma outra pessoa no teu lugar. Tão milagreiro, espetaculoso quanto. Ele vai ficar no seu lugar. Você vai voltar lá. E não tem apenas você. Ainda tem 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Tranquilo. Deus conhece nossos limites. E o que Deus faz? Você vai voltar. Você vai voltar. Não é para continuar liderando, mas é por você. Você chegou no seu limite, meu irmão e minha irmã. Deus seja louvado. É hora de superar o seu próprio limite. Aquela vitória que talvez ninguém saiba, mas só de botar os pés dentro de um laboratório, Deus é testemunha da força que você fez para estar ali. Só de encarar uma fila de classificação de emprego, só de tomar um não e manter o sorriso no rosto e deixar uma porta aberta. Limites foram feitos para serem superados. Deus é um conselheiro maravilhoso e é um Deus forte. Não caia na esparrela de que você chegou no seu limite. Se chegou, deixa que Deus diz. Mas não seja você o primeiro a viver encostado, a viver temeroso. Quantas coisas nos forçam a achar que não há mais condições de seguir em frente. Meu irmão e minha irmã, siga em frente. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, e a eternidade não é tempo sem fim. Eternidade é ausência de tempo. Quando começou? Sempre existiu. Quando vai acabar? Sempre vai existir. Isso é a eternidade, não é a imortalidade. Imortalidade começa e promete não acabar. Eternidade não houve começo e não vai haver fim. Ela é. Dessa eternidade, a Bíblia diz que Deus é? Deus é?
E por que que você está tão desesperado em querer saber o que vai acontecer depois de você morrer, hein? Que desespero é esse? Como é que você controla isso? Diz pra gente aqui. Você pega um texto, você vai lá no grego, vai no hebraico, corta para lá, corta para cá, vai na Citizen Lab, faz ali o contexto histórico. E aí, a conclusão que tu chega é o quê? Melhorou? Até o primeiro debate de YouTube, o cara demove todos os seus argumentos. Aí tu volta a estaca zero. Como é que vai ser depois da morte, hein? Desculpa, meu irmão. Vou lhe falar mais uma vez. Jesus é a nossa pedra de esquina. Tudo emana do Evangelho. Quando um ladrão, vagabundo, sem vergonha, chega para Jesus e diz: lembre-se de mim quando vieres no teu reino, ainda com o conceito messiânico na mente, o que Jesus diz? Hoje mesmo estarás comigo. Aonde? Eu paro aí também. Se Jesus não falou mais nada, eu não vou falar mais nada. Você quer complementar Deus? Você quer? Você vai complementar Deus? É? Eu fico por aí. Se ele não espichou o assunto, eu vou fazer o quê? Eu não. Ele diz para quem vai morrer ao lado dele que quando aquela pessoa morrer já estará com ele. Para mim é suficiente. Eu não quero mais nada. Você quer mais alguma coisa? Quer saber se vai estar com cabelinho, é isso? Essas vaidadezinhas assim é que matam, hein? Olha lá, hein? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele é o Pai da eternidade. Que comichão é esse de querer saber da eternidade, meu irmão? Tu quer arrumar o quê? Está arrumando depressão, ansiedade, taquicardia, dor de cabeça, tonteira, desmaio. Ele é o Pai da eternidade. Sua vida está sobre os ombros dele? Se a tua vida está sobre os ombros e da eternidade ele é Pai, o que tu quer? O que tu vai arrumar? Vive a tua vida agora, almoço das travessinhas aqui, cantata de Natal, sundae do McDonald's. Vive a tua vida aqui, cara. Faz o esporte, libera essa adrenalina. Faz tuas taxas hormonais, testosterona está em dia. Às vezes você está caidão, está batidão, não consegue emagrecer, não consegue relaxar, acorda cansado. Vai ver o nível de testosterona lá embaixo. E não sabe. Uma coisa que você resolve clinicamente, você está desovando aqui, ó, preocupação com a morte. A palavra do Senhor ainda diz: Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe do quê? Ele é o príncipe de uma coisa chamada... E por que a guerra, meu irmão? Por que a guerra? Por que tantas palavras duras? Por quê? Por que que quando muitas vezes você abre a boca o clima azeda? Por quê? Você chega em casa, quem está na sala vai procurar o que fazer. Ou você está num ambiente, as pessoas não te respeitam, que já estão preparadas para a batalha. Jesus é o príncipe da paz. Você tem que trazer paz em todo o ambiente que você está. A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados de quê? Filhos de Deus. Seja um pacificador. Agregue ao ambiente. Traz saúde para o ambiente. Você fica vendo essas sériezinhas aí de Netflix. Bom é o polêmico, bom é aquela que chega quebrando tudo. Isso não subsiste na vida não, meu irmão. Na vida real, quem faz isso é o chato. É o que estraga clima. É o que chega um outro e diz: meu amigo, bora, sai que tá ruim já, sai. Acabou. Na vida real é assim. Na série, o seu governo, o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós tivemos um mês
tão difícil naquele mês de janeiro de 2003, lá no Rio Comprido. E aquele ano de 2003 foi todo difícil. E em 2004 eu fui para Paulo Afonso, retorno em 2007, me caso, e no primeiro almoço de família, eu, minha esposa e minha mãe na casinha dela, quando ela bota o franguinho em cima da mesa, arroz e feijão, vamos orar, e ela agora com o filho pastor dentro de casa, vamos orar, eu começo a chorar. E eu digo para minha mãe, eu estou com peso no meu coração, mamãe. Faz 4 anos que eu não volto aqui em casa, 3 anos que eu não volto aqui para casa, e eu volto agora casado. Mas aquele ano de 2003, mamãe, foi o pior ano da minha vida. Porque a senhora recém-divorciada, tinha que sustentar um filho grande, forte, desempregado, que queria ser pastor, que demorou 1 ano para arrumar emprego. Eu não agreguei nada para dentro dessa casa. Mamãe, a senhora me perdoa? Me desculpe. Minha mãe olhou para mim, uma cara de raiva. Falei, meu Deus, nem homem a gente consegue ser, é difícil. E minha mãe olhou para mim e disse, segurando a colher do feijão, nunca mais repita isso, garoto. Falei, pô, mesmo casado a gente ia chamar de garoto, né? E minha esposa, Gleice, ali, meu irmão, estátua de sal já. Nunca mais repita isso. Porque 2003 foi o ano mais feliz da minha vida. Infelizmente, meu casamento acabou. Mas eu tinha meu filho dentro da minha casa, e meu filho, para mim, já era um pastor. Como era bom sair e deixar um dinheirinho para você, meu filho. Porque a gente trabalha para isso. Como era bom chegar em casa e ver você, meu filho. Como era bom saber que ia ter um homem dentro da minha casa que me amava, meu filho. Meu filho, 2003 foi o ano que sua mãe mais floresceu. Muito obrigada. Aí, meu amigo, eu me lembrei daquele janeiro de 2003, daquele dia no Rio Comprido, e me lembrei do final desse versículo, onde todas as prerrogativas, o autor termina dizendo que Jesus é o príncipe da paz. E meu coração, que estava tão agitado desde aquele período, se pacificou. Ele trouxe paz. Talvez tenha coisas que você carregue nessa manhã que tiram a sua personalidade, te deixam inquieto, irascível, raivoso. Se você parar para conversar com pessoas que viveram aquela mesma coisa, elas podem pacificar você e dizer para você que você está com uma má impressão, que não foi bem assim. Seja um portador de paz, meu irmão e minha irmã. Busque a paz, porque o seu Salvador é o príncipe da paz. Amém?